gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou ótima, já estou aqui no Brasil. Faz 2 semanas que eu cheguei aqui em Curitiba, então eu tô super ocupada vendo minha família, aproveitando minha família, vendo amigos que eu não via fazer algum tempo, e por isso eu não tenho postado vídeo pra vocês. Eu sei que estou em falta, faz quase 3 semanas que eu postei o último vídeo, mas eu juro pra vocês que eu tenho tentado todos os dias fazer esse vídeo, mas tá difícil. Hoje, finalmente, eu consegui sentar aqui em frente das câmeras, me tranquei aqui no quarto, porque eu estou devendo uma resposta pra vocês do último vídeo que eu fiz. Eu ainda não tô conseguindo seguir a frequência de vídeos aqui no canal, postar pelo menos uma vez por semana, mas logo logo eu consigo. Não me abandonem, me acompanhem aqui no canal, porque eu não vou abandonar vocês, tá bom? E nesse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê eu não gosto da Finlândia, esse país que tanta gente adora, tanta gente admira e que acha perfeito. Então hoje vocês vão saber o porquê eu não gosto de morar na Finlândia. Mas antes de eu começar o vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for um inscrito. Clica aqui embaixo em inscrever-se e no final do vídeo não esquece de curtir, tá bom? Vamos lá? Gente, lembrem-se que essa é a minha experiência pessoal com o país. Você não precisa concordar com a minha opinião. Claro que comentários são bem-vindos, mas lembrem-se antes de sair me xingando, falando você é doida ou você é uma idiota, você é insatisfeita. Lembrem-se, gente, cada pessoa encara a vida em outro país de uma maneira diferente. Então não é porque você adora um lugar frio, que você adora um lugar escuro, que eu sou obrigada a gostar da mesma coisa que você. Então, só lembrem-se disso antes de fazer comentários maldosos, tá bom? Todo mundo já tá cansado de saber que a Finlândia é um país de primeiro mundo, que é quase perfeito para se viver, que educação de primeiro mundo, hospitais ótimos, seguro, quase tudo funciona bem. E eu não discordo disso, concordo, realmente assim, apesar que as coisas têm mudado bastante nos últimos anos. Mas será que isso é o suficiente pra gente ser feliz morando em um país? Vai depender muito da sua personalidade, de como você é, do que você gosta, das suas preferências e também das suas experiências de vida. Eu vou contar pra vocês um pouco da minha história com a Finlândia, então senta aí que lá vem história. Como vocês já estão cansados de saber, eu fui pra Finlândia com um ex-namoradinho meu, que odiava o país, ele era finlandês, mas o sonho dele era ir embora da Finlândia. Então, quando eu cheguei lá, eu conheci a Finlândia, o meu primeiro impacto foi totalmente negativo, porque eu fui diretamente para Jyväskylä, uma cidadezinha bem pequenininha no meio do nada, no meio da Finlândia, e ele falava muito mal da Finlândia, sempre falou. E também ele falava muita coisa negativa, ele nunca me apresentou o país, nunca me mostrou nada sobre o país. Tudo era de uma forma negativa, tudo que eu conhecia era da pior forma possível. E tanto é que eu fui conhecer Helsinki depois de 4 anos que eu estava morando em Jyväskylä, porque ele sempre dava uma desculpa. Eu vivia sozinha em casa, passava vários dias sem ter contato com ninguém. E ele não queria que eu estudasse finlandês, porque ele falava que ia ser inútil, porque a gente ia embora de lá. Então, eu estudava, assim, por ter o que fazer. Mas essa é uma das razões também pela qual eu não aprendi o idioma bem, porque ele sempre falava, você não precisa estudar, você não precisa estudar. Por eu estar tanto tempo sozinha, sem ter ninguém, aí veio o inverno e aquela escuridão, frio, eu acabei entrando em depressão e comecei a ter crises de pânico. Aí você vem falar pra mim, nossa, isso é coisa de pessoa fraca. Gente, na época eu tinha 20 anos de idade, você pode chamar de pessoa fraca, mas imagine você com 20 anos de idade, indo para um país estranho, país frio, escuro, não tendo contato com pessoas, longe da sua família. Se você é uma pessoa que é muito ligada à sua família, agora imagine você nessa situação. Então, não é coisa de pessoa fraca, é as circunstâncias que levam a pessoa a entrar numa depressão, ou ter crise de pânico em um país estrangeiro. E assim foi o meu primeiro ano na Finlândia. Não foi um dos melhores. Além disso, a minha relação com meu ex-namorado não era boa e eu associava a minha relação com ele ao fato de a gente estar na Finlândia. Tudo bem, no ano seguinte eu entrei para a faculdade, comecei a me divertir mais, a me entrosar, tentar me entrosar com as pessoas, apesar que os meus amigos eram a maioria latinos e brasileiros também. E na época da faculdade eu comecei a tentar fazer amizade com finlandeses, e quando eu ia nas festas da faculdade, era o momento que eu mais tentava entrosar com as pessoas, porque eles bebiam e ficavam mais falantes, e a gente fazia amizade, conversava a noite inteira.
E no outro dia, na sala de aula, nem olhavam na minha cara. E eu sempre pensava o que eu tinha feito de errado, e me sentia culpada por ter feito algo, eu ficava pensando o que eu fiz, eu ficava tentando relembrar a conversa e ficava até meio chateada, até que eu descobri que, na verdade, eu não tinha feito nada, a culpa não era de ninguém, o problema mesmo é que eles eram finlandeses, eles falavam enquanto estavam bêbados e depois fingiam que nem conheciam. E depois de alguns anos, eu já não estava mais com esse meu primeiro namorado, já estava namorando outro finlandês, que era ao contrário do primeiro. Ele amava a Finlândia e amava tudo que era da Finlândia. E foi com ele que eu vim conhecer a Finlândia de verdade, os costumes finlandeses, a família finlandesa, as comidas, tudo que era da Finlândia eu conheci através dele. Mas nesse momento eu já tinha me tornado uma hater, eu já tinha um sentimento negativo com a Finlândia, pela Finlândia, e então eu absorvia tudo de uma maneira diferente, já não era mais de uma forma legal, entendeu? E naquele momento, apesar de eu não gostar do país, de não gostar de estar morando lá, eu tava feliz, tava aproveitando a vida, tava satisfeita, mas eu deixava bem claro que quando eu terminasse a faculdade, eu queria ir embora da Finlândia, que aquilo não era pra mim. E foi com ele que eu experienciei pela primeira vez o preconceito na Finlândia. Ele tentava explicar para os familiares dele, para os amigos dele, o porquê ele não estava com uma garota Elovena. Elovena é uma marca de aveia e na caixa da aveia tem uma moça loura do olho claro, assim como na lata de leite moça tem uma moça. Então ele falava Elovena, a garota Elovena para a moça da capa, que era uma finlandesa, que representa uma finlandesa. Então ele tentava explicar por que ele não estava com uma finlandesa, mas estava com uma brasileira morena. Então eu me senti inferior naquele momento. Eu me senti que finlandeses são melhores do que qualquer outro país. E isso só aumentou o sentimento que eu não pertencia àquele lugar. Me formei da faculdade e fui morar em Helsinki. Foi lá que eu vi o que era realmente estar sozinha em um país e não ter ninguém. Eu estava abatida emocionalmente quando eu fui para Helsinki e as únicas pessoas que eu conhecia lá eram finlandesas. E eu não tinha com quem conversar, então eu tentava conversar com elas, me abrir, falar dos meus sentimentos, mas elas não me davam ouvidos, elas não procuravam saber como eu estava. E ao contrário, elas se afastavam de mim. Quando elas viam que eu estava triste e que eu realmente precisava conversar com alguém, elas se afastavam de mim. Então eu me senti totalmente sozinha. Eu sei que eu não posso generalizar, que eu sei que muitas pessoas não são assim, mas foi como eu disse, foi a minha experiência, foi a experiência que eu tive com finlandeses. Além disso, quando eu cheguei em Helsinki, eu passei mais de um mês procurando apartamento. Eu sempre ia visitar e tinha algum finlandês interessado no mesmo apartamento. E adivinha para que eles preferiam alugar? Então não foi fácil. Eu só consegui porque eu ofereci pagar 6 meses de aluguel de uma vez, senão eu não teria conseguido. Como você já sabe, eu trabalhei com academia na Finlândia por vários anos. E a minha especialidade era zumba. Claro, brasileira, sabe rebolar, todo mundo gosta. E era por isso que eu sempre consegui várias aulas, sempre fui muito popular. Mas a partir do momento que eu procurei um emprego full-time, aí veio o problema. Porque parece que a Finlândia também tem problema de desemprego, principalmente imigrantes. Para você conseguir um emprego, você tem que fazer o finlandês, estudar finlandês por no mínimo 2 anos e depois ainda fazer um curso da profissão, servente ou cuidador ou garçonete. Tem que estudar para você conseguir seu diploma e quem sabe conseguir um emprego depois. E para mim que escolhi fazer faculdade na Finlândia foi ainda mais difícil, mas isso eu não culpo a Finlândia por isso. Eu sei que a culpa é minha que não aprendi a falar finlandês fluentemente nesses 10 anos. Sei que muitos colegas, muitos brasileiros que moram na Finlândia, que não estudaram finlandês, estão empregados, mas isso são outros 500. Eu não vou falar sobre isso agora. Enfim, essa é a minha história. Não me critique se você achar que esses não são motivos reais para não gostar de morar na Finlândia. Conheço algumas pessoas que compartilham o mesmo sentimento que eu. Pessoas que passaram por situações parecidas ou até piores e que também não gostam de morar na Finlândia, mas estão lá. Também conheço muitas pessoas que tiveram boas experiências, que amam morar e não mudariam por nada no mundo da Finlândia. Mas todo mundo tem experiências diferentes. Tem pessoas que não gostam, mas tentam pensar nas coisas boas e que levam a vida tentando se ocupar e não pensar nisso. Aí você me pergunta, se pessoas como você não gostam da Finlândia, por que não vão embora? Simples.
cada um tem seu motivo pessoal, como eu disse, casadas, com filhos, já se estabilizaram aqui na Finlândia. E uma vez que você se acostuma, se estabiliza, você fica preso na Finlândia. Por quê? Porque a gente acaba se acostumando com a vida fácil, fácil em termos de que a gente não passa aquele perrengue que a gente passa no Brasil, as coisas são relativamente mais fáceis que no Brasil, a gente sabe que a gente não vai passar por dificuldade financeira. E eu costumo dizer que a Finlândia é como uma mãe, tá sempre de braços abertos, e a gente gostando ou não acaba voltando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, clica no joinha, e se não gostou, só lamento. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos. Eu tava sumida, mas eu sempre apareço. Me acompanha lá no Instagram, só seguir lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E também não se esquece de deixar um comentário no vídeo. E os comentários dos haters também são bem-vindos. Muitos beijos e a gente se vê semana que vem. Tchau!